O novo exige coisas novas. Vamos falar juntos? O novo exige coisas novas. E olha, bom, já eu falo sobre isso. Deixa eu ler o texto, eu já explico isso. O texto é Atos 7, 38 a 42, que você pode abrir na sua Bíblia, deixar lá quando precisar, mas eu queria que você me acompanhasse agora, nesse momento, né? Diz assim: ele, está dizendo de Moisés, estava na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas diz assim: os nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, pelo contrário, rejeitaram-no, e em seus corações voltaram para o Egito. Versículo 40 diz: disseram a Arão: faça para nós, olha como eles voltaram, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Ele tinha subido para receber os 10 mandamentos de Deus, estava lá, Deus escrevendo com a sua própria mão, e nesse período o povo passa por isso e fizeram um bezerro, esqueceram de Deus e pediram para fazer, e é o que aconteceu lá, um bezerro de ouro, esquecendo totalmente de Deus. Ele diz: naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, e trouxeram-lhe sacrifícios, e fizeram uma celebração em honra ao que as suas mãos tinham feito. Honraram aquele ídolo que haviam feito com as suas próprias mãos. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas: foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó a nação de Israel. Uma pergunta que ele fez. Eu tenho conversado, com base nesse título, com várias pessoas este ano, tenho aproveitado fazer perguntas e instigado: e daí, como é que você está vendo esse ano? E é claro, eu acho que é como você, muitas pessoas estão, por causa do quadro nacional político, depois do pavor que nós passamos, o quadro nacional econômico, todo o quadro, né? Então você ouve das pessoas assim: eu estou com muita esperança. E basta você ler as notícias e você vê mesmo reações em geral, né? Reações em geral em todos os lados, deixando muito claro: estou com muita esperança. Além do ano, desse ciclo que eu disse, essa mudança, fazer isso com a gente, ainda há esperança por causa das mudanças. Eu também estou cheio de esperança. Eu louvo a Deus porque eu creio que Deus ouviu a nossa oração. Pela primeira vez eu vi a igreja do Brasil clamar ao Senhor, e eu creio, como um dos líderes lá em cima disso, estamos trazendo de volta Deus para o nosso país. E eu desejo muito que, mais do que falar de Deus, como muitas vezes fizeram, eu oro pela conversão deles, como oramos aqui, nós oramos pelo nosso país, para que cada pessoa seja comprometida com a santidade de Deus. Se cada um de nós formos comprometidos com a santidade de Deus, Deus será o Senhor desse país. Amém, irmãos? Não basta dizer, declarar, fazer passeata. A nossa vida tem que ser uma passeata todos os dias para Deus, um perfume para Jesus. Então nós vamos ser a igreja que Ele deseja, e o país será realmente de Jesus. Eu vou usar como ilustração o povo de Israel saindo do Egito. Você conhece todo o trajeto, saindo do Egito e chegando até a terra prometida. É uma ilustração que eu quero usar para a gente pensar nesse novo ano. Rapidamente, eu quero que você entenda. Então, primeiramente, terra prometida. Terra prometida, nós vamos imaginar aqui que é o nosso 2019, que está iniciando. Essa é a nossa terra. Não aconteceu. Para mim, eu tenho certeza que Deus deseja nos abençoar esse ano. Você tem dúvida disso? Tem, irmãos? Deus nos deseja abençoar de todas as formas. Há um texto que diz assim: se você ora pedindo, deixa eu avisar você, tem um texto que diz assim: vocês não recebem porque não oram, porque não pedem. E ele diz assim: quem ora pedindo, Deus é poderoso para fazer. Aí você pensa assim: nossa, pedi bastante para Deus. Eu tenho até pessoas que dizem assim: será que Deus vai me ouvir mesmo? Eu acho que eu estou exagerando, eu não tenho direito de pedir. Deus está dizendo assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Amém, irmãos? Então Ele tem planos maravilhosos para a nossa vida, eu não tenho dúvida disso. E Ele diz assim: eu posso fazer muito mais, e desejo fazer muito mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar. Então, para mim, o ano de 2019, a nossa terra prometida, é uma terra de possibilidades, de oportunidades de Deus.
E eu digo assim, o potencial dele é muito grande, porque são 365 dias que você tem para fazer coisas. Quando eu digo para você, olha, nós precisamos avaliar muito sobre a vida, é porque nós não temos garantia de nada, né? Sempre nós começamos o ano alguém dizendo, fulano faleceu. A gente começa com festas, como a irmã Geucira perdendo a sua irmã, é parte da vida. E não tem idade, não tem nada, nós não sabemos. Então, o que Jesus nos ensina, que a palavra de Deus ensina, então é, viva cada dia como uma oportunidade de Deus, uma bênção de Deus para a sua vida. Então, se você viver assim, você não vai reclamar. Faleceu a mãe de um pastor, liguei para ele essa semana, e ela morreu há uns 2 dias, e quando eu disse para ele, como você está? Ele falou, eu estou em paz. E ela morreu de pneumonia, mas eu estou em paz porque ela estava sofrendo, estava com dores, e ela está na presença de Deus agora, e usufruindo do amor de Deus. Essa é a grande diferença. Então eu falei, você não tem o que reclamar, só tem o que agradecer a Deus, por Ele permitir que ela passasse todos esses anos ao seu lado. Essa é a ideia. Se amanhã eu não estiver aqui, minha família, nós não devemos reclamar. Se um de vocês não estiver, se nós vivemos da melhor maneira possível, o que a gente tem é a presença de Deus confortando, fortalecendo o nosso coração. Mas eu digo que é um ano cheio de oportunidades, e a gente não pode deixar as oportunidades e possibilidades passarem. O potencial é grande, você tem que aproveitar. Eu preciso que você entenda que, só que uma coisa, que a terra prometida, ela corria grande perigo como corre o nosso ano. Talvez você nunca pensou desse jeito. Se pensou, amém. Se não, vamos pensar um pouquinho. A terra prometida corria um grande perigo de tornar-se um segundo Egito. E é o perigo que nós podemos fazer, e o lugar de escravidão que nós podemos fazer com a nossa vida em 2019, se você olhar para 2018 e ver coisas que você não se agradou, coisas que você está decepcionado, coisas que você queria que fossem diferente, contudo, possivelmente pode repetir. Então havia um perigo. O texto que nós lemos disse, olha, eu quero que você preste atenção, disse que Moisés conversava pessoalmente com Deus. O anjo conversava e disse que deu palavras vivas para transmitir a eles, para transmitir a mim, para transmitir a você, a cada um de nós. Mas o texto diz que o povo recusou em obedecer. O povo recusou em obedecer. Ele diz assim que rejeitaram essa palavra, as palavras vivas, e diz, nos seus corações voltaram para o Egito. O Egito impregnado no coração deles era a grande ameaça. Então, o Egito, vamos falar um pouquinho. A terra de Canaã se chamava terra prometida. Por que era prometida? Quando Deus convida Abraão para deixar sua parentela e ir para onde Deus ia enviá-lo, e depois ele se torna pai de uma grande nação, que você sabe, que é a nação de Israel, ele se torna o pai da fé. No seu convite, ele leva Abraão, há muitos anos antes, lá para essa terra de Canaã, e olha, quando ele fala, olha tudo isso aqui, isso eu vou te dar, mas não agora. Vou fazer de você uma grande nação. Lembra, um homem de 90 anos, de 100 anos, mulher de 90, você lembra a história? E ele diz, como eu vou ser uma grande nação dessa forma? Então Deus prometeu, há muitos anos antes, mas ele disse assim, mas antes, o povo, seus filhos passarão 400 anos, ficarão escravos no Egito, e depois irão para lá. Então a terra de Canaã, essa terra prometida, é prometida porque Deus prometeu a Abraão que daria a eles. E é disso que nós estamos falando então. E a terra tão abençoada, ele diz que, já imaginou? Eu gosto muito de uva. Quanto melhor o cacho, maior o cacho, melhor. Mas eu nunca eu precisei pegar 2 mãos para pegar um cacho. Você precisou? Quem é que já precisou de 2 mãos para erguer um cacho de uva? Mas lá, a terra era tão abençoada que precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. Então, eu não preciso nem dizer mais. Diz que a terra que mana leite e mel. Diz que era abençoadíssima essa terra. Então, vamos falar disto. Eles tinham visto a mão forte de Deus com as 10 pragas lá no Egito. E era parte da promessa de Deus que enviar um libertador. Moisés foi. E com as 10 pragas, a última delas, a pior de todas, morreu o próprio filho, né, do rei. Então, ele liberou a todos. Eles viram o mar vermelho ser aberto para eles passarem. O rei se arrepende, manda todo o exército atrás.
Eles estão entre o deserto, né? Estão entre, não é o deserto, entre o Mar Vermelho, o deserto depois do Mar Vermelho, e toda aquela tropa atrás, todo o exército, e ele toca, Moisés toca em obediência a Deus, o Mar Vermelho é aberto, as águas se separam, eles passam por aquilo, eles estão vendo o poder de Deus. Ninguém contou uma historinha para eles estão vendo, estão experimentando. Eles tinham a presença de Deus todos os dias com eles. Não tinha jeito de dizer, porque olha assim, essa nuvem que está sobre vocês de dia é a minha presença. Quando ela andar, vocês andam. Quando ela parar, vocês param. Quando ela for para a direita, vocês vão para a direita. Quando ela for para a esquerda, vocês vão para a esquerda. E à noite diz que era uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo, também para protegê-lo, a presença de Deus. Eles estavam vendo, eles ouviam, eles viam coisas acontecerem. Eles também experimentaram muitos milagres no deserto. Água onde não tinha, comida e carne de onde não tinha, Deus fez aparecer. Então, apesar disso tudo, o texto diz que o povo saiu do Egito, mas o Egito continuava no seu coração. E a pergunta que Deus faz aqui é: 40 anos sacrificando para Deus no deserto, ele fala, contudo, o interesse de vocês nunca esteve em mim, o interesse de vocês estava nos deuses pagãos, como o texto disse para vocês. 40 anos sacrificando, usando o meu nome, falando que era para mim, mas o interesse e o coração de vocês eram para os deuses pagãos. Então o povo de Israel era um povo tentando andar para frente, olhando para trás. Você já tentou fazer isso? Você já caiu de bicicleta? Nem para olhar para trás, né? É pior, né? Já tentou? Faz isso, né? Só de você olhar do lado, ao você olhar do lado, você já puxa o guidão. Agora olhar para trás, não preciso nem te dizer o que acontece, né? Tá certo? Então esse é um povo que tentou brincar de fazer isso, né? Pensou que podia fazer assim. É por isso que, se você olhar, a Bíblia diz que eles andaram em círculos. Eu penso que só tem um jeito. Se eu estou querendo ir para cá, mas olhando para trás mesmo, eu vou ficar realmente rodando em círculo, não vou para frente, não tem jeito. Quando a gente tenta andar assim, a gente vai viver em círculos, e eles viveram em círculos por 40 anos. Então o Egito, para mim, se lá tem a terra prometida, 2019, essa terra para a gente, o Egito é onde nós adquirimos os maus hábitos, o egoísmo, a incredulidade, o estilo de vida, o jeito de servir a Deus, o jeito de amar a Deus, o jeito de conduzir as coisas, o jeito de comportar. Essa é a questão do povo, eu dizer a ameaça. Então, o povo de Israel era um povo sendo dirigido para o novo, contudo totalmente possuído pelo velho. É isso que Deus estava dizendo. No coração vocês voltaram para lá, indo na direção do novo, mas o coração está no velho, possuído pelos velhos hábitos. É aquela ideia de sempre termina mal, mas sempre foi assim mesmo, né? Quantas vezes cheguei para a pessoa: por que você está fazendo isso? É muito ruim para você. Mas eu sempre fiz assim. Pelo comodismo, é medíocre, eu sei, mas tá bom, tá confortável, não está me fazendo tão mal. É assim a vida. A vontade pessoal, esse é o lugar do velho. A vontade pessoal em detrimento da vontade de Deus, porque a grande luta de Deus é saber se o seu coração seria de Deus ou deles mesmos. Se eles estavam prontos para possuir o novo, ou se eles iam ficar no velho. A incredulidade deles, apesar de ver todas aquelas coisas, não tinha confiança, não tinha entrega para Deus. O Egito, uma ameaça para o novo. O orgulho do coração: quero ser o Deus da minha própria vida, quero dirigir do meu jeito, eu quero seguir o meu caminho. Estilo de vida: mas lá era mais gostoso, aquela carne, aquele churrasco. Você era escravo, cara, irmão, você era escravo, você lembra como é que você saiu? Mas lá era melhor do que vir aqui. Entende? O medíocre, a escravidão. Então, preste atenção, se Deus permitisse que eles entrassem na terra prometida, totalmente possuídos pela velha terra, logo eles iam transformar, e você vai ver que é o que aconteceu. Você vai ver que no futuro, eles perderam tudo e foram levados escravos para vários outros lugares, outros países. Tanto que agora, você viu depois de alguns anos, Israel voltando para Jerusalém, porque a misericórdia de Deus é grande, mas a história de um povo que foi disperso por todos os lados, porque Deus tentou trabalhar no coração deles para tirar o Egito dos seus corações,
para eles não transformarem a terra prometida no segundo Egito. O deserto, então, vamos falar um pouquinho sobre ele. O deserto é um lugar intermediário, uma terra entre duas terras, quero colocar assim. E em deserto, sempre lembra, na palavra de Deus fala de deserto na nossa vida, são lugar de provações, de sofrimento, que Deus está querendo exatamente tratar o nosso coração. Todo deserto que você passa, a Bíblia diz, não há nada que aconteça na sua vida e na minha vida que não seja trabalhar de Deus quando nós somos filhos deles. Amém, irmão? Amém, irmãos? Filhos dele, né? Quando somos filhos dele. Porque ele diz, todo aquele que ele recebe como filho, ele trata, ele corrige, ele castiga, porque ele deseja desenvolver a sua santidade nele. E é isso que ele faz com os sofrimentos na nossa vida. Ele diz até para a gente se alegrar quando as coisas forem difíceis. Nós não somos dos que reclamam. Então não daria para reclamar nunca o cristão. Quando você encontra o irmão e fala, minha vida é complicada, ele está com sérios problemas. Porque diz que nós devemos nos alegrar pelo sofrimento, pelos desertos da vida. Então o deserto é um lugar entre duas realidades, o passado e o futuro, o velho e o novo. É isso que é o deserto. Eles passaram 40 anos no deserto antes de entrar na terra prometida. Deus guiou por caminho mais longo. Quando você olha passar pelo Mar Vermelho, era Deus guiando por um lugar mais longo, ao invés de pegar o caminho mais curto. E mesmo pegando o caminho mais longo, Deus faz eles girarem por 40 anos, e voltar, e voltar, e voltar, porque era um povo olhando para trás, e não olhando para frente para a vontade de Deus. Então a função do deserto, e a própria Bíblia responde, foi a seguinte, você pode abrir a sua Bíblia lá, seu smartphone, deixa lá 8:2-7, eu não vou pôr ali, abra lá 8:2-7, isso é parte da orientação de Moisés, com os novos valores, novos princípios, as novas leis, por isso Deuteronômio é a palavra da lei, o livro da lei, Deus tentando impregnar no coração, novo modelo, novo padrão de vida para eles. Então diz assim, procure lembrar, 8:2 de Deuteronômio diz assim, procure lembrar como o Senhor guiou vocês através do deserto. Eles não estavam seguindo o seu próprio caminho, eles estavam seguindo o trajeto de Deus, a orientação de Deus. Ele diz, por 40 anos, humilhando, provando você, para ver a sua reação, e se você obedeceria mesmo a Ele. Sim, humilhou Israel, deixando que passasse fome, e depois dando sustento, por meio do maná, e alimento que nem você, nem os nossos avós conheciam. Diz, o Senhor fez isso, para levar a você a compreender que não só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra. E durante esses 40 anos, a roupa que você usava não envelheceu, e os seus pés nem sequer ficaram inchados. A gente estava ouvindo agora, sua esposa tem uma alergia, o pé está inchado. E pouca coisa muitas vezes que a gente faz. Eu fico imaginando, e não estou comparando ela, por favor, só estou dizendo como é complicado, né? Agora imagina, Deus está dizendo assim, eu cuidei do inchaço, até do inchaço do seu pé, eu cuidei das sandálias do seu pé, eu cuidei da sua roupa por 40 anos, já pensou? Como é que você troca a roupa de 600 mil homens, só homens, sem contar mulheres e crianças no deserto? Como é que você faz? Como é que você cuida de sandálias, de alimentação? E Deus falou assim, não te deixei faltar nada. Ele diz, é bom que entenda, de uma vez, assim como o homem castiga o filho dele, assim o Senhor castiga você para o seu bem. Obedeça às leis do Senhor nosso Deus, ande nos caminhos dele, não deixe de temer o Senhor, pois ele está levando você para uma boa terra, terra de ribeiros, de fontes abundantes, de abundantes mananciais, que regam vales e montanhas e reticências, porque vai em diante ele fala muita coisa. O deserto é um tempo de provações, de privações e de decisões. Você ouviu isto? O deserto é um tempo de provações, privações e decisões para o povo de Deus. O deserto foi um processo de Deus para, olha isto, ouça isso, o deserto foi um processo de Deus para descontaminação das coisas prejudiciais e de oportunidade de escolhas por novas coisas que garantiriam essa vida abençoada. Ele falou, me obedeça, siga o que eu te falar, siga o meu caminho, e você vai possuir essa terra, e você será próspero nessa terra. Eu usei duas palavras, descontaminação e oportunidade de escolha, porque é o que eles tinham que fazer. Eu fiz isso para ver se você
me escolheria. Então o deserto é lugar de mudanças que precisamos fazer para ir na direção do melhor de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Eu preguei domingo passado que nós temos que decidir para onde olhar, e para onde nós decidimos olhar é para lá que nós vamos. Para onde decidimos olhar é de lá que nós retiramos força, o nosso alimento para viver. Então a gente tem que olhar para Deus, e aqui está exatamente isso, ele dizendo: eu permiti o deserto. Você sabia que era terra prometida, mas eu permiti o deserto porque eu queria mudar a direção do seu coração, para que você fosse na minha direção, na direção da minha vontade, na direção da bênção. Então eu comparo o seguinte, deixa eu dizer, 2018, dá para fazer muitas coisas com essa palavra, mas eu queria focar nisso aqui somente, tá? 2018 é o velho que passou, já foi, e a gente fez retrospectiva, eu espero que você tenha feito isso. 2019 é essa nossa nova terra, esse novo, cheio de oportunidades para você e para mim. Cada dia para mim, começando agora, começando do dia 1º, será essa terra intermediária, esse lugar intermediário, lugar de deserto, que eu quero te dizer assim, de tempo de provações, de privações, mas tempo de escolha e de direção, de escolha de qual direção nós vamos tomar na nossa vida. Você ouviu isto? Terra prometida é o ano novo, e as oportunidades de Deus, e o que Ele planejou para você. Eu não queria nada menos do que aquilo que Deus planejou para mim. Desejo que você faça assim. O ano que passou, já foi, é o velho, mas é para a gente olhar que coisas estão aqui nesse dia a dia, que vão afetar, que são do velho, que nós já sabíamos que não fizeram bem. E aí você pode olhar, e eu espero muito que Deus fale com você, e ajude você a ver, e você tomar essa decisão. E quando fala de abrir mão, é exatamente isso, privações. Eles perderam coisas, porque tinham coisas maiores para a vida deles. É assim que é conosco, nós abrimos mão de determinadas coisas, porque queremos coisas melhores. Então por isso cada dia deve ser um dia assim para você. O meu deserto, do ponto de vista de Deus, tempo de provações e privações, mas tempo de escolhas certas para Deus, para a vontade de Deus, para o melhor que Ele tem para mim. Cada dia de 2019 para mim será tempo de você escolher. Cada dia será tempo de você dizer assim: vou na direção de Deus, ou vou na direção do velho, dos velhos hábitos, do pecado, do engano, das falhas, dos erros. É uma escolha. O texto base diz que eles estavam no deserto, a caminho da nova terra, contudo o seu coração permanecia no passado, na direção do Egito. O grande vilão então da sua vida nesse ano serão os seus velhos hábitos. Se eu posso resumir para você e para mim, para você e para mim, para nós, o grande vilão da nossa vida será os nossos velhos hábitos. Aqueles que nós sabemos, não é ruim termos hábitos, mas nós precisamos ter bons hábitos. Né? Hábito de ler a Bíblia, de orar, isso é um bom hábito. Estou dizendo os velhos hábitos que não produzem coisas boas para a nossa vida. Há uma frase que diz assim: você não pode esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Esse é um grande problema nosso, sabe? Nós nos iludimos. Eu, quando olho e converso com as pessoas, eu faço perguntas a elas, eu vejo como nós nos iludimos com isto. Entra cheio de desejo nas coisas, e muitos desejos. Então, como esse, né? Mas aí faz as mesmas coisas e está esperando que o resultado seja diferente na vida, e não vai ser. Por isso que eu disse que o ano novo, o novo exige coisas novas na nossa vida. Nós somos muito bons em nos iludirmos com desejo, mas que não levam, desejos que não levam a ação. Vou te dar um exemplo. Nós generalizamos as coisas. Olha que exemplo. Nesse ano eu quero estar mais perto de Deus. Quem quer estar mais perto de Deus? Fale para mim. Você quer? Amém? O grande problema nosso é que nós falamos assim: eu quero estar mais perto de Deus. Só isso. Amém? Eu não estou fazendo pegadinha, eu quero estar mais perto de Deus. Eu não estou fazendo pegadinha. Perguntei quem quer, eu quero, sim, amém. Mas e aí? É muito importante se a gente faça uma coisa a mais, né?
Esse apenas, quando não tem ação, é só um desejo. E desejo que não tem prática não funciona, né? Desejo comprar uma casa, mas eu não mudo as finanças. Desejo trocar o carro, mas eu não faço nada na direção disso. Então, é um desejo. E nós somos muito bons. Aí que é a minha preocupação. Vou entrar com o pé direito em 2019, perdão, né? Vou entrar em 2019 com o pé direito. Parece assim, se eu fizer, as pessoas fizeram aquilo que eu disse para vocês na mensagem anterior, mandingas, todo tipo de coisa, pensando que é uma passagem. Mas é todos os dias o que nós fazemos que vai fazer a diferença. E aí, não basta ter desejo, a gente precisa de ação. Então, se você quer que as coisas aconteçam na sua vida, ser específico em relação a isso que eu falei, seria assim: esse ano eu quero estar mais perto de Deus da seguinte forma. Aí faz sentido. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Primeiro eu disse, eu quero estar perto de Deus. Agora eu disse, eu quero estar perto de Deus da seguinte forma. Aí eu vou dizer, eu me comprometo completamente com os cultos e os grupos, por exemplo, não vou faltar de forma nenhuma. Eu vou começar um plano de leitura bíblica, mas não para aí, e meditação e oração diária. Eu vou levantar, aqui está o plano bíblico, e eu vou levantar tal hora, e vou dedicar a uma leitura de um capítulo por dia. Bom, então eu fui específico, aí a gente vai chegar em algum lugar, senão não chegamos em lugar nenhum. Lembra? Novos hábitos. Que coisas nós precisamos fazer, que mudanças nós precisamos fazer, novas coisas para novos resultados. Não é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E quando eu estou falando isso aqui, a gente precisa ser específico em tudo na vida. Na sua vida profissional, na sua vida relacional. Eu ando com meu filho todos os dias, Micael, na medida do possível, né? Algumas vezes não dá, mas na maioria nós andamos. E ele estava dizendo os compromissos que ele fez. Não vou contar aqui, é particular, mas, por exemplo, de livro só, uma coisa, eu vou ler mais. Então eu estou fazendo isso, eu comprei, estou lendo aí e compartilhando. Eu vou fazer isso em relação à família, suas coisas particulares. Então ele estava dizendo uma lista, então é específico, e ele vai lutar. Ele conversou com a sua esposa, a esposa conversou, e eles como família tomaram decisões. Essa é a ideia. Então a sua vida profissional, a sua vida relacional, financeira, intelectual, pensando nos seus estudos, emoções, comportamental, que passos, que decisões você vai tomar. Deus está dizendo assim, estou dando, 2019 é um presente para você, cheio de oportunidades, e eu darei, todos os dias serão os dias de decisões e de escolhas, que fica entre o que passou e o que virá, e que vai determinar o que você fazer, não somente desejar, mas o que você realmente estabelecer, passos práticos, vai fazer você chegar àquele lugar que Deus tem para a sua vida, o melhor de Deus, a bênção de Deus. A questão para mim então é, o que Deus te pede? Eu fiz com minha esposa, como eu disse para vocês, uma lista de agradecimentos a Deus de 2018. Mas nós fizemos a lista que eu orientei vocês, dos objetivos para 2019. E ela não pode parar naquela lista. Então nós temos que dar passos. Que mudanças nós precisamos fazer para que a gente possa chegar lá? Então, a minha pergunta é, quais são as coisas que você não somente desejou, mas se você só desejou, volta para a sua lista. Seja específico e diz o que você vai fazer. Eu desejo estar mais perto de Deus da seguinte forma. Esse ano eu tenho que mudar um hábito de leitura, eu preciso ler. Eu vi isso da minha mulher, eu quero seguir o plano de leitura bíblico de maneira diferente. Então esse é um desejo do meu coração, eu preciso mudar nisso. Ela dizendo, preciso ler mais. Então, que especificamente, então está aqui o plano de leitura. Que horas você vai ler, como você vai ler, né? Quando você vai terminar a leitura, é um plano, né? Essa é a ideia. Então, quais foram os objetivos seus? E o que é que Deus te pediu? E o que Deus está pedindo a você para esse ano? Deixa eu dizer o seguinte, eu estou usando a comparação do tempo de deserto para deixar claro o seguinte, que eu quero que você veja lá. Não haverá novo, vamos ler juntos? Não haverá novo sem libertação do velho. Não há novo sem libertação do velho.
Não haverá novo também, vamos falar juntos? Sem escolhas difíceis e importantes cada dia. Se você não fizer escolhas difíceis e importantes cada dia, não haverá novo. Não haverá novo também, o próximo, para quem vive de desejo em desejo, mas nunca dá nenhum passo específico. Nossa, como nós somos bons em sonhar. Mas nós não vivemos de sonho, nós vivemos de ilusões. Eu me iludo. Micael disse para mim, eu vou pregar para vocês, eu queria que vocês soubessem que ele me disse, numa leitura, que o dia da mentira não é 1º de abril. Depois nós vamos conversar sobre isso, vou pregar sobre isso. Qual é o dia da mentira mesmo, de verdade? No dia da mentira a gente mente para os outros, mas nesse dia a gente mente para a gente. Esse é o pior. Mentir para os outros é ruim, o duro é mentir para a gente. Eu digo, a gente não vive de sonhos, muitos vivem de ilusão. Temos que cuidar. O quarto, não haverá novo se não, vamos juntos? Se não houver fé e entrega completa do velho e compromisso total com o novo de Deus. Ele diz, essa é a minha vontade, esse é o meu caminho, essa é a minha direção, trilha na minha direção, na minha palavra. Por isso eu disse, se você não ler a palavra, não meditar a palavra, não obedecer a palavra, você vai andar no seu caminho. O caminho de Deus é o único caminho, não tem caminhos, é o único abençoado caminho. A vontade de Deus é a única que é perfeita. Por isso ele diz para conhecermos a vontade dele. Então, se você quer estar mais perto de Deus, parabéns, eu quero estar, mas vamos dar passos muito bem definidos de como será. E quero te dar um conselho. Talvez você seja uma pessoa que adora fazer planos mirabolantes e vive sempre frustrado por nunca consegui-los. Ora a Deus, comece com uma coisa pequena e simples, consiga na graça de Deus e no seu esforço, e depois estabeleça um segundo, um terceiro, mas dá passos bem simples. Tem gente que fala, eu não consigo fazer a leitura do ano, 3 capítulos da Bíblia. Então assuma que você vai ler a Bíblia, mas não leia pulando. Por exemplo, faz assim, abrir em Gênesis, então você consegue ler 10 versículos, consegue ler um capítulo, eu espero que pelo menos isso. Aí não precisa fazer uma exegese, se você não consegue, faça uma leitura só assim, e depois pergunte, o que marcou mais meu coração hoje aqui, nisto, e ora sobre isto. Talvez em vez de você gastar 1 hora, comece gastando 5, mas gaste na presença de Deus. E a maioria das pessoas que eu ensinei, das famílias que eu ensinei, né, a colocar a oração de 5 minutos no seu lar, todas as manhãs, abençoando o marido, a esposa, antes de ir, depois orando, antes de ir trabalhar e depois orando pelos filhos à noite. E eles falam, Rodrigo mesmo no Japão nos ouvindo agora, diz assim, a gente começou com 5 minutos, mas hoje o tempo é estendido, que a gente nem olha mais o tempo, que é tão gostoso fazer isso, entende? Então é melhor você começar bem pouquinho, devagar, mas fazer, do que estabelecer, vou ler a Bíblia no ano e você nunca lê, e fica em dívida com você mesmo. Então leia, diz, vou ler a Bíblia, leia, e ler essa Bíblia, leia na sequência, não fica pulando, começa em Gênesis, vai até terminar a Bíblia, nem que você demorar 2 anos, mas leia a palavra de Deus. Eu não sou pastor hoje, porque eu li a Bíblia no seminário, eu li na minha infância, na igreja, na escola dominical. Eu louvo a Deus porque nesse momento há um grupo trabalhando com as nossas crianças lá, ensinando a palavra de Deus. Parabéns àquele povo, né? A vocês que vêm à igreja, que não se desculpam para trazer os seus filhos para serem abençoados. O novo, vamos falar juntos? O novo exige coisas novas. Qual é o novo que Deus está pedindo? E posso te dizer uma coisa? Todo dia vai haver um novo de Deus para você. Amém, irmãos? Amém? Levante cada dia assim, nessa certeza, ao novo de Deus nesse dia para mim. Ontem terminou, novo dia, novo ciclo, novas oportunidades. Hoje é dia 6, é isso? Ou é 7 hoje? Hoje é dia 6, amanhã é dia 7, daqui a pouco termina esse dia. Olha para você, antes de terminar o dia, o que eu fiz nesse dia, como aproveitei esse dia, levanta o dia, Senhor, me ajuda a aproveitá-lo da melhor maneira possível. Querido, aí você não vai olhar para trás depois de 31 de dezembro de 2019, meu Deus, mais uma vez terminei mal esse ano.
Pergunta para as pessoas sobre o 13º no final do ano, e a maioria fala assim: o que você vai fazer com ele? Eu vou pagar minhas dívidas. Espero que no final de ano, eu conversei com alguém ontem, fiquei muito feliz. Tem um sistema de proteção que ele criou para não gastar dinheiro demais. Amém. Falei: filho, é raro ouvir isto, mas é bom ouvir isto, né? Então, se um mês entra tanto, eu aplico, eu guardo. No outro mês, se entrar 1/3 daquilo, entrar menos, não vai fazer diferença, porque eu não mudei meu padrão, eu guardei aquilo. Então, grande questão, talvez, um compromisso que você vai fazer com Deus é o seguinte: Deus não me chamou para viver devendo, a ninguém devais nada. Na verdade, eu não deveria comprar nem a prazo, só casa mesmo, e coisa que não tem jeito. A maioria das coisas, o nosso problema está porque nós pegamos e vamos comprando de qualquer maneira. Por que você não pede para Deus: quero cura nesta área? Não quero chegar no final do ano dizendo assim: meu 13º foi para pagar dívidas, meu 13º foi para doar para missões, ou foi para comprar uma coisa melhor, sei lá, algo maravilhoso para minha família, não importa. Mas você usou bem, porque você decidiu que desde o primeiro dia, e cada dia fazia parte desse dia, desse ano, dessa nova terra prometida, 2019, cheio de oportunidades maravilhosas de Deus para você, oportunidades e possibilidades. Amém? O que Deus, vamos ficar em pé, o que é que Deus pede nesse dia para você? Sabe qual outro problema? É se você sair daqui hoje, e eu gosto porque depois dos grupos, é tão bom ver vocês anotando as mensagens, né? Muito bom ver isto, porque você vai liderar o grupo, você quer conversar com isso, né? Roberta, fica fácil de te ver aqui, anotando, né? Mas eu sei que a grande maioria de vocês que estão liderando estão fazendo isto, aprendendo a palavra, se comprometendo com a palavra. Mas o que Deus te falou hoje? Que decisão você toma hoje? E como você vai fazer isso acontecer na sua vida? Com a ajuda de Deus. Em nome de Jesus, para de dizer para você que você não consegue vencer o pecado. Ouviu isto? Em nome de Jesus, para de dizer para você que você não consegue vencer os vícios. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir mesmo. Para. Descansa em Jesus. Alimente-se da palavra. Ele vai fortalecer você. Para de dizer que você, a vida dá certo para todo mundo, não dá certo para mim. Por quê? Deus não tem pretendentes, irmãos. Ele só diz assim: anda no meu caminho abençoado e eu vou abençoar você. Compromete-se com Ele. Ele não é irresponsável, não vai dar coisas para mim e para você se nós jogarmos fora. Ele não vai dar 3, 4 cultos para essa igreja e um monte de crianças, se nós somos crianças infantis e não conseguimos cuidar de quem vem para cá. Se nós não sabemos cuidar, Deus não é irresponsável. Então está na hora de nós crescermos. Por isso eu disse, meu coração está pegando fogo por Deus. Todo dia você tem que levantar com o seu coração pegando fogo por Deus. Você não pode viver meia boca espiritual. Sabe, irmãos? Fiquei observando vocês louvarem aqui hoje. Tá bem? E dá para ver quem está realmente profundo no seu coração. Dá para ver quem estava desapercebido. Deus não nos chamou para viver uma vida espiritual de meia boca. Você ouviu isto? Por favor, em nome de Jesus, vamos abrir o nosso coração. Vamos buscar a Deus com toda intensidade, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Jesus nos pede para isto. Agora olho para você. Eu vi, mas Deus vê o seu coração. Deus nos vê. Eu vou na igreja hoje, será que... chegou gente em casa. Eu ia ler, mas sabe, eu estou cansado. Sabe, essas coisas que nós fazemos. Eu ia pagar essa dívida, mas acho que eu vou gastar um pouquinho mais, depois eu vejo. E nós ficamos assim. Vida abundante, fala isso para você. Jesus me conquistou para viver vida abundante. Diga isto. O que é a vida abundante, irmãos? É de aproveitar o melhor de Deus. Ele diz assim: eu vou dar muito mais. E quando eu vou dar, eu não estou falando de finanças só, eu estou falando de tudo. Prosperidade de Deus é bênção na família, é bênção no casamento, é bênção nos negócios, sim, é bênção na vida espiritual, em tudo. Financeira sim, mas em tudo. Então ele diz: eu vou te abençoar sem medida. O novo exige coisas novas. Tome atitudes novas.
comportamento novo, decisões novas para Deus, e deixa Ele fazer esse novo, realmente o novo de Deus, e não um segundo 2018, porque se 2018 foi bom, então Deus diz assim, 2019 pode ser milhões de vezes melhor se você quiser.